Uma das máximas que aprendemos na medicina chinesa é que, quando um certo limite é alcançado, a mudança de sentido é inevitável. Nós vivemos isso diariamente. No ponto mais escuro da noite começa o dia. Depois de passar por esse longo período, alguns projetos começaram a ganhar vida, como o brotar de uma semente e a chegada da primavera, que são representados pelo elemento madeira. Quando eu estava nos últimos períodos da psicologia, eu já tinha aí uns 3 anos de formado na acupuntura. E mesmo não tendo acupuntura nessa época como atividade profissional principal e tendo atendido poucas pessoas mais próximas, os efeitos eram perceptíveis e as pessoas ao meu redor começaram finalmente a ficar fascinadas com a medicina chinesa. E eu pude ajudar de maneira efetiva o quadro de saúde de várias pessoas. E foi nesse ponto que eu comecei a ficar tranquilo em relação à minha formação. Eu pensava assim: mesmo que eu trabalhe com outras coisas, o tanto de coisa que eu aprendi e a capacidade que eu tenho de usar esse conhecimento para ajudar as pessoas ao meu redor já valeu muito a pena. Só que aí as indicações boca a boca foram crescendo, eu comecei a ter mais pacientes e isso começou a ter uma relevância maior nas minhas finanças, inclusive. Foi muito positivo, porque além da leishmaniose eu tinha uma fobia muito grande com a agulha. E o fato do Rafael ser meu irmão me ajudou bastante, porque ele me explicava tudo do que ele estava fazendo, o porquê daquele ponto, o porquê ele estava fazendo aquela coisa, o porquê ele estava colocando a agulha. Quando comecei formigando a mão com uma enxaqueca fortíssima, e ele fez uma sangria e logo fez o atendimento, mas mesmo assim, por responsabilidade, ele me levou ao médico, né? No meio do caminho, eu falei com ele: podemos voltar porque eu já melhorei. E aí nós insistimos, né? Ele insistiu, me levou ao hospital. O atendimento demorou tanto que eu falei com ele: não, vamos voltar, eu não estou sentindo mais nada. Então, assim, o atendimento deles, várias e várias vezes, ele me fez o atendimento e resolveu na hora. Com dor de garganta, é um trem que eu lembro direitinho, a garganta estava arregaçada, fiz a acupuntura e passou. Então, o estúdio começou de uma maneira muito interessante. Um belo dia eu estava lá dando aula de música e um colega de trabalho virou para mim e falou assim: Rafael, no dia que você tiver um estúdio, eu quero trabalhar para você. Eu não entendi, eu nunca tinha nem pensado em ter um estúdio. Mas aí eu virei pra ele e falei assim: tá bom, mas no dia que eu tiver um estúdio você vai trabalhar comigo. Peraí que vai fazer um barulhão aqui agora. E aí passou pouco tempo e me procuraram para fazer uma trilha sonora para teatro, que era uma coisa que eu não fazia há tempos. E aí eu tinha 2 opções: eu pegava o dinheiro e ia para estúdio para poder gravar as composições, ou então eu investia em equipamento para poder começar um pequeno home studio. E foi assim que surgiu o meu estúdio, e aí eu lembrei do Igor e já convidei ele para poder participar junto desse primeiro trabalho. E foi assim que o estúdio começou e nós estamos juntos até hoje. Inclusive é ele que está aí atrás da câmera, não é, Igor? E inclusive, depois de um tempo eu tive a oportunidade de também ajudar a família do Igor com o meu conhecimento de medicina chinesa. Mas isso aí, vou deixar ele contar para vocês um pouquinho. Toma aí, Igor. Eu sempre pensei que a acupuntura, coisas de medicina chinesa, serviam para complementar tratamentos ocidentais, como se fossem pequenas ajudas. Mas minha mãe tomou remédios fortíssimos para dor e foi a acupuntura que realmente resolveu o problema de dor dela. E foi o contrário, né? Os outros remédios tradicionais serviam para dar aquele empurrãozinho de ajuda muito pequena, e a acupuntura que serviu para realmente tratar o problema, que realmente pôde fazer ela viver a vida normalmente sem sentir tanta dor.
Ajudar as pessoas ao meu redor foi o maior benefício que a acupuntura me deu. E como eu já disse para várias pessoas, você não precisa fazer esse tipo de curso só para trabalhar com medicina tradicional chinesa. Às vezes, você ser capaz de ajudar um colega do trabalho, fazer uma massagem terapêutica no namorado ou namorada, ou mesmo cuidar da saúde do seu filho de maneira mais natural. Isso já é mais do que suficiente para que você faça um tipo de curso desse. Eu conheci a acupuntura através de um dia de uma situação muito estressante no meu trabalho e eu estava com uma crise de enxaqueca muito forte e ele se ofereceu para fazer uma sessão de acupuntura e 30 minutos depois eu já não estava mais sentindo nenhuma dor. Como que é diferente um pai acupunturista? Que foi quando o meu afilhado, o filho dele, estava sentindo dor de ouvido. Aí ele tava chorando, muito incomodado, colocando a mãozinha no ouvido. E aí o Rafael pegou ele, foi cuidar e tudo mais. Identificou que era a dor de ouvido. E ele tava chorando muito, muito chatinho. E aí ele foi lá e falou: Brenda, distrai ele. E aí eu fiquei com um brinquedinho distraindo. E ele foi lá e com a agulha no pezinho dele. Aí ele deu um pulinho assim, passou algum tempo, assim, questão de 1 hora ou menos, ele já tava bem, já tava correndo pra lá e pra cá. E aí eu vi como é que foi legal, né? Porque ao invés dele recorrer a medicamento, ele na hora foi lá e resolveu o problema com a agulhinha. Então hoje minha renda principal vem da minha atividade como terapeuta. Aquela minha namorada que aguentou tanta falta de tempo se tornou minha esposa e a gente tem um filhinho chamado Arthur. Ai, que delícia! Mas veja bem, isso não é uma propaganda de margarina. A vida continua apresentando diversos desafios e trabalhar como autônomo é complicado. Mas ter a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente ama é um privilégio. E sem dúvidas eu tenho muito a agradecer ao Incisa, que há quase 10 anos atrás se tornou uma referência para mim de instituição e me proporcionou desenvolver tudo isso. Então, mas eu nunca me dei muito bem em instituições assim. Eu sempre trabalhei como autônomo, então na escola de música que tinha um ambiente bem familiar. Mas eu sempre falei que no Incisa eu trabalharia. E isso aconteceu, eu diria até que de uma forma bem surpreendente. Pelo menos de uma forma diferente, assim, envolveu todo aquele esforço, aquele peso que foi necessário para eu poder conquistar as minhas formações, por exemplo. Mas isso eu vou te contar no próximo episódio da websérie. O Rafael já fez acupuntura no Arthur, acho que umas 3 vezes. Na verdade, assim, o Rafael sempre estimula os pontos no Arthur, apertando mesmo, né? Então ele pega aqui a mão, o dedo, com o dedo mesmo ele pressiona ali e já tá estimulando. Ele, inclusive, ensina uns pontos pro Arthur, nome, é muito engraçado. E só que já houveram, acho que 3 vezes que o Arthur passou mal mesmo, e aí o Rafael pegou a agulha e estimulou o ponto para poder melhorar, e ajudou bastante. Bye! Tchau!